Há 23 anos falecia Gino Bartali. Ele foi atleta profissional de ciclismo e teve o ápice da sua carreira durante a Segunda Guerra Mundial. O que pouca gente sabia, e isso só foi revelado após a sua morte, é que durante o seu período de treinamentos mais intenso, ele ajudou a salvar a vida de muitas pessoas. Atleta famoso, em determinado momento na Itália, o nome de Gino Bartali apenas perdia em fama para Benito Mussolini, o líder fascista da Itália. A partir de 1943, os nazistas então começaram a ocupar parte da Itália. Até aquele ano, a vida para os judeus estava um pouco segura dentro da Itália, mas com a chegada dos nazistas, essa realidade mudou. A partir daí surge então não o atleta Gino Bartali, mas o herói. Ele começou a utilizar a sua fama de ser um atleta profissional para salvar a vida de centenas de judeus. Como os seus treinamentos eram longos, ele percorria grandes distâncias, ele aproveitava então para colocar documentos falsificados de identidade na sua bicicleta. E ao fazer o percurso, ele conseguia passar por várias linhas dos nazistas. E quando ele era interpelado sobre o que estava fazendo, ele se apresentava como um atleta profissional de ciclismo. Certa feita, inclusive, quando alguns nazistas começaram a desconfiar, ele exigiu respeito, dizendo que qualquer alteração na sua bicicleta poderia acarretar num comprometimento do seu desempenho nas corridas. A partir dali, a cada ponto dos nazistas para checar documentação, Gino Bartali conseguia passar praticamente sem nenhuma interrupção. E ele fez isso durante muitas e muitas vezes, levando documentos preciosos que ajudaram a salvar a vida de centenas de judeus. Ao longo da sua vida, ele pediu para que nunca se divulgasse esta informação. E sabemos dessa história porque após a sua morte, o seu filho Andrea resolveu então contar para o mundo que seu pai, além de ser um ciclista famoso, ele foi responsável por salvar a vida de centenas de pessoas e gerações que vieram a partir dessas pessoas. No programa de hoje, você vai ter aqui um especial de Páscoa preparado com muito carinho por toda a equipe da sua Rádio Novo Tempo. Nós vamos falar sobre a essência da Páscoa, que é morte, mas que também é ressurreição, que é esperança, que é vida, que é entrega. Histórias como essa desse atleta, Gino Bartali, remetem ao sacrifício maior, não de um outro ser humano que salvou vidas, mas do próprio Salvador, que um dia se deixou morrer para nos trazer esperança. Eu sou Tobias Souza, locutor aqui da Rádio Novo Tempo, e eu te convido a acompanhar a partir de agora, em todas as suas emoções, o nosso especial de Páscoa. Estamos aqui no nosso especial de Páscoa da Novo Tempo. Muito obrigado por você nos acompanhar. E no comecinho aqui do nosso encontro, eu já quero te convidar a compartilhar o link aqui do nosso vídeo para toda a família, para todos os seus amigos, conhecidos, porque hoje nós teremos momentos muito especiais. O nosso cenário aqui já denuncia o que está acontecendo. Você pode ver que nós temos aqui um pão, temos aqui um suco, né? Temos aqui até uma fruta, né? A uva. E daqui a pouquinho todos os simbolismos da Páscoa vão ser explicados pelos nossos visitantes convidados de hoje. E você, é claro, está convidado a participar também conosco, tá bem? Ele é pastor na Escola Adventista do Sarandi, vai nos explicar sobre a cerimônia do lava-pés, meu querido amigo pastor Perô Santos. Tudo bem, pastor? Olá, Tobias, olá você que está assistindo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e não vejo a hora de conversar um pouquinho sobre o simbolismo da Bíblia, o simbolismo que Jesus trouxe, né, desde a Páscoa, e ele vem deixando para a gente nos dias de hoje. E eu ouvi que o amigo está preparado. Estou preparado, aqui. Eu trouxe aqui um jarro, né, e logo a gente vai descobrir para que ele serve. A gente fala um pouquinho sobre lava-pés, mas talvez para você que está em casa, você não sabe o que significa lava-pés, e hoje eu vou mostrar através da Bíblia esse sentido, esse memorial que Jesus nos deixa. Muito bem, fala um pouquinho lá sobre nossos queridos alunos da Escola do Sarandi. O Sarandi é só alegria. Gente, nossa escola está com média de 670 alunos,
E é aquela correria, manhã, tarde e noite, função direto. Nós temos a comunidade que funciona lá dentro. Um abraço para a comunidade Shift, sempre na ativa, fazendo bem para a comunidade, cuidando do pessoal, levando pão para as pessoas carentes e muita diversão, né? Nas ações solidárias e dentro da escola também. Muito bem. Mais um convidado que eu tenho o prazer de apresentar nesse momento, nosso querido pastor Leonardo Cardoso, pastor no Colégio Adventista de Gravataí. Tudo bem, pastor? Bem-vindo. Olá, Tobias. Muito obrigado pelo convite. Olá, você aí que está na sua casa. Um prazer estar aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Muito bem. E como é que está o trabalho com os alunos lá em Gravataí? Fala um pouquinho pra gente. Muito especial, uma gurizada animada lá no colégio. Ali atingimos a nossa meta, mais de 1.838 alunos. E como o pastor Perô mandou uma saudação para a comunidade dele, não posso deixar de mandar para o meu pessoal lá do Ministério Diferente, que faz o School Church, uma programação voltada para os alunos, feita por eles próprios, muito especial. Muito bem, o pastor Leonardo vai falar daqui a pouquinho aqui no nosso especial sobre mais um dos símbolos, que é o sangue de Cristo, que está representado aqui no nosso cenário através do suco de uva. Também tenho a alegria de apresentar aqui no nosso especial o nosso querido pastor Matheus Ferreira, do Colégio Adventista do Partenon, que vai explicar para a gente sobre o pão. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Tobias. Agradeço o convite. Olá para você que está em casa. É um prazer estar aqui hoje, podendo conversar com esses grandes amigos aqui sobre um tema tão importante que é a Páscoa e a cerimônia da Santa Ceia. Como o Tobias mencionou, eu vim ali do Colégio do Partenon. Nós estamos hoje com 874 alunos, também alcançamos a nossa meta. E tem sido um prazer imenso trabalhar com aquela gurizada, uma gurizada fantástica. Vou mandar um abraço também para a nossa comunidade Bless, que está a todo vapor esse ano aí. Já começou com as suas ações, semelhante às comunidades dos colegas aqui, levando o pão ao próximo, pregando o evangelho e salvando muitas pessoas para o reino de Cristo. Que maravilha. Só que é o seguinte, gente, vocês citaram aqui projetos, né? Pelo que eu entendi. Eu queria fazer um desafio, então, para os três. A gente não combinou nada disso, mas eu quero desafiar os três agora, que é o seguinte: para que desafiem os seus alunos, que deixem aqui um like no vídeo, comentem, muito importante, né? Participem com a gente aqui, comentando também, se estão gostando aqui do nosso encontro. Pode ser, pastor Perô? Com certeza, galera do Sarandi, comunidade do Shift, deixa o like aí, compartilha também para os seus amigos, porque o que a gente vai falar aqui é evangelho puro na veia. Pode ser, pastor Matheus? Com certeza, desafio aceito, e eu tenho certeza que a galera lá do CAP vai comprar essa briga, vai curtir, vai compartilhar e vai aproveitar todo o conteúdo que será conversado aqui hoje. E o pastor Leonardo vai pintar no nosso desafio aqui também, pastor? Vai participar ou não? Com certeza, Tobias. Nossa gurizada animada lá de Gravataí vai mandar para a mãe, para o pai, para o cachorro, para a avó. Todo mundo vai estar assistindo. Muito bem, é muito bacana isso. Me fale um pouquinho sobre o trabalho de vocês na escola, nessas comunidades, mas enfim, como é que o nosso aluno vai receber também essa informação da Páscoa dentro da escola? Gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Bom, lá no Sarandi nós temos a igreja muito próxima, é uma igreja muito forte, a igreja do Sarandi, e a escola, querendo ou não, pertence à igreja. Nós vamos estar fazendo a Semana Santa, e nessa Semana Santa todos os pais, todos os alunos vão ser levados à igreja. As crianças com um mega coral vão estar lá se apresentando, cantando, lotando a igreja, e assim será a nossa Semana Santa com a escola e igreja sendo uma só. Pois eu percebo um envolvimento bem forte mesmo da comunidade ali, né? Escola e igreja estão unidas. Escola e igreja unidas. Isso faz muita diferença, né? Com certeza, é semelhante ali ao Sarandi. No Partenon nós também temos a igreja do lado da escola, divide portão mesmo. E a nossa ação vai ser em conjunto ali com a igreja também, mas por contexto dos alunos, toda ação ali ela precisa ser bem direcionada e contextualizada, né? O nosso objetivo final é que eles entendam o sacrifício de Jesus e o que esse sacrifício representa, a salvação para a eternidade, né? Então nós, através de encenações, através de projetos, nós mostramos para eles de uma forma assim contextualizada e literal e falamos um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus. É importante que nós desenvolvamos esses projetos que nós temos nos colégios para tirarmos da mente dos nossos alunos essa ideia de que a Páscoa é o chocolate, é lá o coelho e etc.
e trazermos para a realidade da Páscoa, que é o sacrifício de Cristo. Né? Olha, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? As comunidades, os diretores devem estar nos acompanhando nesse momento também. E muito obrigado por vocês terem aceitado o convite aqui da Novo Tempo, né? Para compartilhar conosco esse momento especial. Sabe que a gente já teve a experiência do especial de Natal, que nós lançamos exatamente na véspera de Natal, e agora a gente tem a alegria de também lançar aqui com vocês, né? Com os nossos alunos, eu tenho certeza que muitos alunos vão estar nos acompanhando, e com os nossos amigos ouvintes também que estão conosco nesse momento, né? Hoje, a rádio com imagem, tá bem? Nós vamos voltar em seguida para falar um pouquinho, Pastor Perot, sobre a cerimônia do lava-pés. Seguida. Mas agora eu quero que você preste atenção, porque nós preparamos alguns presentes para você que vão ser apresentados ao longo do nosso especial. E a Renata, nossa querida Renata, secretária aqui da rádio, e também o Israel Fernando, locutor da manhã aqui da sua Novo Tempo, vão aparecer agora aqui no vídeo, trazendo o primeiro presente do nosso encontro de hoje. Olá, que prazer, que alegria estar com você, acompanhando aqui esse especial de Páscoa, e a gente tem algumas coisas especiais para oferecer para você ao longo dessa programação, né, Renata? Olá, Israel, tudo bem? Bem-vinda. Então, gente, a gente tem a cura do pecado para oferecer aqui, para você receber em casa gratuitamente. Então, o que temos nesse guia, Israel? É uma revista onde as pessoas que têm acesso a ela podem pedir aqui para a gente pelo nosso WhatsApp, e a gente encaminha por correio de graça ou por e-mail, a versão digital, vão ter acesso a questionamentos importantíssimos do nosso dia a dia. Quem nunca se perguntou qual a origem do pecado? Exatamente. Por que o mal surgiu? Por quê, né? Né? E por que Jesus teve que morrer para que tenhamos a vida eterna, para que algo muito possamos curioso, ter Renata. o refúgio, né? Deus que é todo poderoso, por que ele não criou uma outra solução, uma outra fórmula? Exatamente. Né? É intrigante. Cristo, é intrigante demais. No mínimo. Por que Cristo teve que morrer, ressuscitar? E por que ainda nós estamos sofrendo com as consequências do pecado? Essa é a sua dúvida também? Então eu agora, acredito que tenhamos muitas pessoas com essa dúvida, né? esse material vai auxiliar nessa e outras questões relativas a esse período da Páscoa, né? Quero também reforçar o seguinte, Renata. A gente Sim. tem uma série que foi postada nos nossos canais Novo Tempo RS, também lá no meu canal Israel Fernando, onde a gente fez uma semana especial de oração sobre os temas dessa revista. Foi muito boa, né? Foi muito boa, com testemunhos, né, com mensagens, com pregações, e o ouvinte, né, o internauta aí pode acompanhar também nesses canais. E para receber o guia em casa, faz como? É só chamar no WhatsApp 51981059938. E eu vou repetir mais uma vez para você ter aí na mão para pedir logo. 51981059938. E é só pedir que a gente envia com o maior prazer. Tem que aproveitar porque é de graça um serviço que a Novo Tempo tem com o apoio dos Anjos da Esperança. Exatamente. 981059938. E agora você fica com esse lindo louvor. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou
Esse é o especial de Páscoa aqui da sua Rádio Novo Tempo, também em vídeo, né? Você que está acompanhando aqui o nosso canal, Novo Tempo RS, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar um comentário, vai ser muito legal ter a sua participação. Conforme a gente já falou no bloco anterior, aliás, a gente veio para esse bloco ouvindo uma música bonita aqui da nossa Fernanda Lara, que aliás vai estar aqui daqui a pouquinho, né? Ela vai participar em seguida com a gente aqui também do especial de Páscoa. Mas a gente prometeu, pastor, falar sobre o lava-pés, né? Que faz parte do cerimonial de Santa Ceia. Como é que a gente pode entender isso, especialmente para o nosso ouvinte, que de repente não tenha tanta experiência? Como é que a gente encaixa isso na nossa crença? Então, é bíblico, né? Uhum. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que isso acontecia muito antes de Jesus. Se a gente for pegar, por exemplo, 1 Samuel, eu vou abrir aqui com vocês, ó, 1 Samuel, no capítulo 25, verso 14, tem uma passagem muito bonita e eu quero que vocês entendam por que a gente lava os pés, por que tem essa passagem na Bíblia falando de Páscoa, é um novo sentido a Páscoa, mas tem uma passagem onde Davi, ele vai chamar Abigail para ser sua mulher, e ele vai lá e manda os seus servos, ele não vai pessoalmente. E aqui Abigail, ela mostra um sentido de humilhação, de humildade, e eu quero ler para você entender bem, para a gente ir para alguns outros textos. Tobias, olha só que legal que diz aqui, ó. 1 Samuel 25, você que está em casa aqui acompanhar, diz o seguinte: então ela se levantou, chegou os servos, obviamente, para levá-la, né? Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva e criada é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Então Abigail aqui, quando ela é para ser tomada como esposa de um rei, ela já tem esse sentido de um simbolismo de dizer: eu sou menor do que os servos do meu rei, mesmo eu indo lá, talvez numa posição de rainha, né? E a gente vem vindo. Tem outra cena que Jesus está na casa de um fariseu, e ali tem algumas pessoas. É uma cena muito conhecida porque tem uma pecadora que chega ali. E essa pecadora agora, Jesus já está na casa, o fariseu está ali, tem pessoas ali. Essa pecadora, ela chega por trás e unge com um unguento os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ela se derrama, ela chora, ela lava, ela enxuga com os seus próprios cabelos os pés. E aí há uma parada, para tudo e alguém fala algo. Eu quero abrir aqui também a Bíblia, em Lucas. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Lucas. Para você que está em casa, Lucas 7:44. Vamos chegar lá. Isso aqui é na casa de Simeão que acontece, tá? Lucas 7. Deixa eu só largar o microfone só um pouquinho aqui para folhear minha Bíblia melhor. Eu vou segurando aqui, pastor. Vai falando aí. Segura aí. Lucas 7:44. Diz o seguinte, ó: aqui na casa de Simeão ocorre essa passagem muito bonita, né? De Jesus estar ali conversando, e agora Simeão, ele meio que olha para aquela mulher e diz: como é que você deixa essa mulher te tocar? Como é que você deixa essa mulher se aproximar de ti? Essa mulher é uma pecadora, ela fez coisas terríveis. Pastor, deixa eu interromper o seu raciocínio aqui. Me diz uma coisa, eu estou entendendo na sua explicação que havia muito orgulho naquele tempo. Aliás, o orgulho sempre existiu, mas a Bíblia está mostrando aqui momentos de orgulho, porque se o personagem citado está tentando mostrar humildade, significa que é algo que vai impactar, né? Veja, colocar lá um unguento nos pés de Cristo, sabia que ia dar um impacto, ia causar um impacto, né? Então a gente percebe aqui na sua fala, me corrija se eu estiver errado, que o tema do orgulho já vinha desde aquela época. Com certeza. Os fariseus era o povo mais orgulhoso da época. Então, aqui Jesus ele fala algo direcionado a Simeão. E ele diz o seguinte, ó: e voltando-se agora para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ou seja, você não me deu água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou
com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é um beijo de cumprimento, um beijo santo, né? Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então essa mulher aqui, ela mostra total humildade e reconhecendo Jesus como Cristo, o Messias, enquanto alguém que era para estar ali sendo recebido como uma boa visita, que era Cristo na casa, ele não foi. Normalmente, era isso aqui que a gente encontrava, ó. Nós encontrávamos perto da porta, não sei se a câmera consegue pegar aqui, ó, uma vasilha como essa de barro simples. E normalmente... Isso ficava permanente na porta da família. Sim, sim, normalmente ficava ali. E outra mais ou menos parecida com essa. Toda casa, nem todas, né, mas nas casas mais abastadas, que tinham mais condições financeiras, tinha um servo. E é esse servo que normalmente fazia esse processo de lava-pés. Quando a visita chegava, esse servo ia lá, sentava a pessoa e lavava os pés. Só que tem um porém. Ele não desatava as sandálias, ele não tirava as sandálias dos pés dessa visita. E aí lembra de uma passagem, pastores, vocês conseguem lembrar de uma passagem que diz assim, eu não sou digno de desatar as sandálias? Quem é esse? Alguém lembra de quem é? João Batista, né? Ele diz, eu não sou digno de desatar as sandálias de Cristo. Ele estava se colocando lá embaixo no nível de humildade. Normalmente o que acontecia? Eles enchiam com um jarro ou com uma canequinha, a pessoa botava o pé ali, a pessoa mesmo desatava, o servo não desatava a pessoa, e aí ali eles simplesmente lavavam os pés da pessoa que estava chegando ali naquele lar, naquela casa. Então, pastor, essa função que o amigo está demonstrando aqui para nós, feita pelo servo, ao chegar um estrangeiro, ao chegar a visita, mostrava esta pessoa tendo uma condição social menor, é isso? Esse servo, ele estava abaixo? Como é que funciona? Normalmente sim, o servo da casa estava abaixo. Ou o próprio dono da casa, né? O próprio dono da casa, ele fazia isso para receber. Por quê? Okay. Porque normalmente eles se sentavam a comer. E ali também, às vezes, eles ungiam com óleo, né? Tinha uma bênção proferida sobre o visitante da casa. Era um momento especial para quem estava chegando. E eu gostaria de agora ir para a ceia. Mas é exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Porque a gente vê essa cena de novo aparecendo no momento da ceia, na véspera ali da morte de Cristo. Então, a ceia acontece quando? Na Páscoa, né? Na Páscoa, ele está ali fazendo o seu memorial de Páscoa e ele dá um novo sentido à Páscoa de Israel. Ele dá um novo sentido, um novo simbolismo para que nós, cristãos, continuem nessa jornada. Agora, se eu for ler todo o texto aqui, claro que os meus colegas eles vão continuar lendo, eu só vou ler João 13, 14, que diz o seguinte, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faça vós também. Isso aqui foi na ceia. Naquela ceia onde os discípulos sentaram, onde eles comeram. Só que eu imagino Jesus indo além. Aonde o servo não desatava as sandálias dos pés, eu imagino Jesus tirando as sandálias. E é nesse momento que Pedro ele diz, não, você não vai fazer isso. Não, por favor. Pedro, Jesus jamais, não, os meus pés não. E aí Jesus olha para Pedro e diz, se eu não fizer, você não vai ter parte comigo. E é por isso que nós fazemos, quando nós fazemos a Santa Ceia, participamos do pão e do vinho, nós também fizemos em forma de humildade um com o outro, um irmão com o outro. Tobias, eu não sei você, mas a primeira vez eu me tornei adventista adulto já, na faixa dos 20 anos. Como é que é a sensação, para os outros pastores aqui também? A sensação que eu tive na primeira ceia, o pessoal cantando e alguém vindo a mim, pegando na minha mão, dizendo, eu vou lavar os teus pés. Gente, foi uma sensação assim que eu sinto até hoje, mas hoje eu já consigo me conter. Mas foram lágrimas. É uma sensação de lágrimas e de alívio, algo inexplicável. E é por isso que é tão importante hoje ainda a gente cumprir esse simbolismo.
E veja você como Deus é maravilhoso, né? Porque Ele permite que a gente aprenda, por exemplo, essa lição de humildade entre nós e nos prepara para que a gente possa depois ter a comunhão, a renovação com Ele, né? Ou seja, a gente utiliza esse momento para pensar no nosso relacionamento, né? Amamos ao próximo como a nós mesmos, e depois lá participando do pão e do suco. Imagine alguém brigado. Sim, Imagina alguém brigado. Esse íntimo de você tirar o sapato do outro e lavar o pé do outro. Algo tão íntimo, né? Isso marca. aliás, é um momento bem interessante, né, pastor, para de repente alguém está com algum problema lá na igreja, até entre casais é hora de deixar tudo bem para poder participar depois do pão e do suco, né? É verdade, Tobias. Nós já vimos ocasiões em que isso ocorreu. É um momento de reconciliação, é um momento em que as pessoas pedem perdão umas às outras. E foi um momento em que Cristo deu exemplo por um motivo muito especial, muito importante. Os discípulos, entre eles, estavam Sim. tendo vários problemas. Cristo sabia que logo depois ele já seria crucificado, morto, e ele precisava, então, naquela ocasião, dar um exemplo impactante para os discípulos que não queriam se humilhar a ponto de se ajoelhar e lavar os pés uns dos outros. É uma lição muito preciosa, realmente. Pastor, obrigado por essa explicação maravilhosa. Nós vamos fazer agora uma pausa, mas uma pausa onde a Renata e o Israel vão contar para você mais um presente que nós temos aqui, de tantos nessa noite, ou nesse momento que você está nos vendo, né? E logo depois a gente volta trazendo mais um dos emblemas que nós estamos estudando hoje nesse especial de Páscoa. Renata, a gente está de volta e agora eu quero apresentar aqui com você um guia de estudos que é para as crianças, Renata. Conta pra gente o que tem nesse guia, nesse material. Gente, que pergunta ampla, porque, nossa, tem muita coisa legal. Tem joguinhos, tem histórias em quadrinhos, é muita coisa, é muito conteúdo. Gente, você tem que pedir para o seu filho, ou mesmo a criança que quiser e estiver olhando, por favor, né? Pede para o seu pai, insiste, olha, eu quero o Super Lupa, tem muita coisa legal. Você gostava do jogo de 7 erros quando era criança? Ah, eu gostava. Eu amava as revistas do nosso amiguinho também. Eu gostava muito dessas Amava. brincadeiras, Uhum. as cruzadinhas, as caça-palavras, Sim. não é? E aqui nessa revista Super Lupa não tem só brincadeiras assim. Não. Tem histórias em quadrinhos com a equipe do Super Lupa, que é um programa da TV Exatamente. Novo Tempo. Então as crianças que já têm essa familiaridade vão se divertir aí conhecendo leis da natureza, leis da certeza. física, a criação do universo, princípios. Fala sobre química também, não é? Claro, tem princípios aqui Exatamente. importantíssimos para se desenvolver como um cidadão, né? Com certeza. E claro, aqueles princípios também que a gente costuma dizer aqui, que são os princípios espirituais que estão contidos na palavra de Deus, Sim. que vão auxiliar as crianças a se desenvolverem, né, crescendo na fé. E de um meio leve, de um meio, né, quase brincando. Ensina Então, a criança no caminho que deve andar, exatamente. né? Sim, e não levando, claro, pro lado sério, né? Tipo, brincando, levando pro lado da brincadeira, mas também do lado que existe espiritualidade para as crianças. Na verdade, a brincadeira é uma forma didática de Isso, aprender, né? porque as crianças ainda são, né, pequenas ainda para aprender algumas coisas crianças de são forma muito muito séria. Sinestésicas, isso. visuais, né? E às vezes não chama atenção, né? E a revista tá super colorida ainda por cima. Então, imagina, né? Como não vai atrair o seu filho ou né? Qualquer criança vai gostar. Olha só, Eu gente. vou abrir aqui ó, Olha o uma Israel página mostrando ali, para ó. ver a história em quadrinhos. Ó. Muito bom mesmo. Renata, E arte gráfica também, né? contato. Qual que é o contato aí? O contato é 51981059938. Vou repetir mais devagar. 51981059938. E pede já, gente. É uma oportunidade Aproveite. única. É de graça. né? Exatamente. O contato está aí na tela. Você pode mandar um joinha, um eu quero, e a gente já retorna para você assim que voltar, né? Os nossos expedientes aqui na Rádio Novo Tempo Exatamente. Gaúcha. Com prazer. Que Deus abençoe. Esse é o especial de Páscoa aqui da sua Rádio Novo Tempo. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. E eu só quero te lembrar
que a Rádio Novo Tempo do Rio Grande do Sul apresenta a programação local de segunda a sexta, das 8 às 11, com o nosso querido Israel Fernando, que você está vendo aqui nos intervalos, ele com a nossa querida Renata apresentando alguns presentes aí para você. E eu sou Tobias Souza, de segunda a sexta também, das 13 às 17. E é sempre um prazer contar com a sua audiência todos os dias, tá bem? E é claro, aqui no YouTube, nosso canal Novo Tempo RS. Não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar e também compartilhar com todos os seus amigos, a sua família, esse especial onde a gente está aprendendo tudo sobre o simbolismo real e verdadeiro da Páscoa, meu querido pastor Léo. É isso mesmo? Isso mesmo. Tem muita estamos distorção hoje, né? Infelizmente. Infelizmente, sim. Muita coisa que não tem nada a ver com a Páscoa e que se tornou muito comum e que hoje é mais associado com a Páscoa do que, de fato, E aquilo que ela realmente como é. isso tomou conta da sociedade, né? A gente caminha pela cidade, vai nos centros de compras, é só chocolate, coelhinho, doces e tudo mais, e não se tem, assim, nenhum espacinho para o significado real, né? É verdade. Ontem mesmo, indo ao mercado, eu já percebi que tá cheio de ovo de Páscoa, né? Desde de fevereiro a gente já estava É. acompanhando ali o pessoal montando os estandes, chocolate para todo lado. É tudo voltado para isso nesse Sim. momento, né? Questão bem comercial, assim. Bom, para os pais, né, o pastor Perô aqui, que já tem a pequena Helena, isso, né, pastor? Isso, é Helena. Tem que trabalhar desde sempre para Gente. desenvolver isso. E né? ela já vai olhando pra cima. Ela já vai É. olhando. Que já criança não vai querer selecionando. chocolate, né? Mas é o seguinte, chega na manhã, a gente faz um momentinho especial Claro. de Santa Ceia com ela, para ela entender o simbolismo. Que maravilha. Agora, pastor Léo, nós temos aqui a questão do suco, muito bem representado aqui no nosso cenário, inclusive por essa linda jarrinha. Como a gente entende este símbolo? Como ele se encaixa? Então, nós precisamos primeiro entender, Tobias, que a cerimônia que Cristo faz ali com os discípulos era uma Páscoa. Uhum. A Páscoa, quando com os discípulos ali, Jesus já era uma cerimônia milenar, era uma festa judaica comemorada todos os anos e que relembrava a libertação do povo lá da escravidão no Egito. E alguns alimentos faziam parte ali dessa cerimônia. Contudo, é interessante a gente perceber que o suco não era parte quando nós lemos lá em Êxodo. Uhum. E eu quero ler rapidamente aqui o texto. Porque normalmente a gente lembra dessa parte, pastor, falando na carne, né, assada, Isso. ervas cordeiro. amargas, o cordeiro, as ervas amargas, mas eu realmente não tenho a recordação do suco, né? Realmente, o texto ele diz assim: naquela noite comerão a carne assada. Estou lendo Êxodo capítulo 12, verso 8. Comerão a carne assada no fogo, cordeiro, né? Com pães asmos, pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. O suco não aparece aqui. Uhum. Mas é interessante que, ao longo do tempo, aparentemente, a tradição do suco junto na ceia, ela se torna comum no judaísmo. E isso é algo que vem até hoje. Quando os judeus estão comemorando a Páscoa, eles tomam 4 taças de suco de uva para relembrar, então, aquele momento de sair do Egito. Eles ainda têm esses outros alimentos, claro, mas junto com o suco. E no período de Jesus, isso já existia também. E Jesus, então, ele associa o suco ao seu próprio sangue. E esse é o texto seguinte que eu gostaria de ler com vocês no livro de Lucas. Em Lucas, Jesus diz assim no versículo 19 do capítulo 22. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele associa, então, o suco de uva como um símbolo do seu próprio sangue. E o sangue, na Páscoa, tinha um simbolismo muito importante. Quando, na noite em que era comido o cordeiro, eles também precisaram passar o sangue do cordeiro lá na libertação do povo do Egito, nos umbrais das portas. Por quê? Porque naquela noite, e aí a gente vai encontrar o significado da palavra Páscoa, naquela noite, o anjo passaria matando os primogênitos. Era a última praga, a 10ª praga enviada por Deus para que o povo fosse liberto. E aqueles que não tivessem passado sangue nos umbrais da porta, teriam então o seu filho primogênito morto. Contudo, o sangue trazia proteção para aqueles que o passassem. Então, naquela época, o sangue já era esse símbolo de libertação do povo da escravidão no Egito.
e com Cristo, então, passa a ser associado com a libertação nossa do pecado. E hoje nós temos, né, dentro da cristandade, a utilização do suco de uva. O que nós temos que pensar e meditar quando a gente participa dessa cerimônia que é tão importante? Agora, em instantes, por exemplo, o pastor Peron nos explicou a questão do lava-pés, que já é uma preparação. E nessa hora que o nosso ouvinte, né, o telespectador hoje no vídeo aqui, estiver participando na sua comunidade, que tipo de reflexão ele tem que fazer nesse momento? Creio eu que seja importante a reflexão de que nós, por nós mesmos, não somos suficientes. O povo, lá no Antigo Egito, quando escravo, por ele mesmo não era suficiente para ser liberto do Egito. Eles precisavam do auxílio de Cristo. E nós, da mesma maneira, para sermos libertos do pecado, para termos uma nova vida, nós precisamos que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo derramado na cruz, nos cubra e apague todos os nossos pecados. Essa humildade e esse entendimento de que nós somos dependentes do sacrifício que ele já realizou na cruz por cada um de nós. Interessante isso, o pastor Mateus até pode nos ajudar também aqui, pensar nisso, né? A questão de que eu não posso fazer nada, né? Não há esforço, não há pagamento, né? Não adianta. Não há em nós méritos. E aí a gente olha para esse cálice e lembra exatamente da fala de Jesus, ó, isso é o meu sangue que te purifica. Com certeza, Tobias, como o pastor Léo muito bem mencionou, se a gente olha o retrato ali do Antigo Testamento no Egito, o povo não podia fazer nada, não tinha o que fazer. Somente o gesto de obedecer a Deus e pintar as portas ali com o sangue do Cordeiro, os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro, é que traria a salvação aos seus primogênitos. No nosso caso, a gente não tem o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é aceitar o Porque sacrifício é interessante de Jesus. como é tentador para nós, não sei para vocês, né, mas como é tentador a ideia de que eu possa fazer alguma coisa. Eu não sei, pastor, como é que o amigo lida com isso. Às vezes a gente acha que a gente pode se salvar pelos nossos próprios braços. A Santa Ceia é isso. É você olhar para Cristo e dizer, é Ele que me salva. Eu estou aqui me entregando. Sabe que salvo mesmo, quem vai estar no céu não é aquele que não peca. Porque não tem ninguém que seja 100% aqui. Não tem ninguém. Mas quem é que vai para o céu? É aquele que todos os dias se chega a Cristo e pede perdão aos seus pecados. Resumindo, eu preciso pedir perdão. Na Santa Ceia, quando nós estamos nesse momento bonito e solene, onde a igreja está cantando, onde passamos por esses simbolismos, a nossa mente, o nosso coração, ele tem que estar entregue a Cristo. Eu acho maravilhoso essa questão, né? Eu não posso fazer nada, apesar de ser extremamente tentador, né? Às vezes eu penso que a roupa, né? Vou colocar uma roupa aqui, eu estou salvo, fiz um corte de cabelo e tal. Na verdade, Cristo e só Cristo, né? Cristo é suficiente e nós nada podemos fazer para nossa salvação, apenas aceitá-lo como nosso Salvador. Enquanto vocês falavam na questão do sangue na porta, né? Eu lembrei, eu não sei aqui, provavelmente vocês não vão ter lembrança disso, são jovens, mas havia no passado, era muito comum a gente encontrar disquinhos de vinil com historinhas bíblicas. E eu lembro que a que eu mais gostava, e também porque era a única que tinha lá em casa, era a história do dilúvio. E cada vez, e era uma produção, nós estamos falando de anos 70, né? Ou até mais antigo, e havia toda uma produção de áudio, mas era só áudio, afinal de contas era um disco de vinil, contando toda a história do dilúvio. E no final, e isso me marcou muito, porque no final o locutor, né, o narrador da história, com uma voz grave, ele dizia assim, e quem está com Deus sempre está bem. Eu lembro que toda semana a gente ouvia aquela historinha num toca-discos, e essa frase no final sempre me marcou, né? Quem está com Deus sempre está bem. Que é o reconhecimento da nossa dependência, né, pastor? Perfeito. Somos dependentes, precisamos entender isso. E não há nada que nós mesmos possamos fazer para recebermos a salvação. Unicamente nós aceitamos o sacrifício que Ele já realizou por cada um de nós na cruz e agradecemos a Ele por isso que Ele fez. Eu não quero cometer nenhuma heresia aqui, então se eu estiver errado vocês já me corrijam. Mas para os pais que estão nos vendo agora, pastor Peroco, inclusive,
Como é que o pai pode e a mãe podem lidar com a questão do filho e o simbolismo? O amigo falou que faz uma pequena ceia com a Helena, né? Como funciona isso e de que maneira, vamos lá, 2 minutinhos aqui no nosso relógio, os pais que estão nos vendo poderiam replicar nas suas casas? Obviamente não é como na igreja. Certo. Não é. A gente, domingo, acorda pela manhã mais cedinho, ela acorda num ambiente diferente, Uhum. a gente prepara o ambiente com sacos de estopas, a gente coloca ali algumas madeiras, a gente faz uma cruz, produz bem parecido com o que está aqui. Uhum. E ali a gente come junto um pão sem fermento, explicando, a gente vai explicando para ela por que que o pão é sem fermento, por que que o suco de uva, a representação de cada detalhe. E ali sentado com a criança, ela vai comendo, brincando, interagindo, tocando e entendendo e aprendendo sobre Cristo. Então isso é importante aos nossos filhos. Lembrando Não, e- que tem que ter esse entendimento, e né, fica- de quem é Cristo. Pastor, fica a dica, inclusive, agora, para quem está nos vendo aqui no YouTube, quem sabe preparar uma atividade assim para os seus filhos Legal. pequenos, né? Porque tudo bem, quem sabe lá vai ter também algum doce, algum chocolate, mas que não fique só nisso, né? E também não fique só na igreja, a questão lá do pastor falando, mas seria muito interessante essa criança ouvir do seu próprio pai dentro de casa. Eu gostei muito dessa ideia. É isso aí, a gente faz. A Helena gosta. Então, tá bem. Olha só, a gente está aqui no nosso especial de Páscoa. A Renata está de volta, juntamente com o Isael, trazendo mais um dos nossos presentes. E daqui a pouquinho voltamos aqui com o pastor Mateus para a gente saber, pastor, desta obra de arte que está aqui sobre a mesa, que é esse pão lindo. Esse pão tá bonito, eu até pensei assim, bom, como eu vou conversar um pouquinho sobre o pão, Uhum. será que eu posso levar ele para casa? Eu percebi no seu olhar. Eu quero um pedaço. Eu percebi no seu olhar É muito bonito. que alguma coisa vinha, né? Mas olha, em seguida para você aqui no nosso especial de Páscoa, então, vamos entender com o pastor Mateus esse simbolismo também do pão. Renata, Isael, é com vocês. Olá, mais uma vez estamos aqui para te oferecer um curso e que faz a diferença na sua vida. Não só da sua vida, mas também de quem mais, Isael? Na vida dos filhos, né? Das crianças, Exatamente. dos adolescentes. Essa revista que está em suas mãos, Renata, se chama Sim. Eu no Universo. É um guia de estudos Revista que ele é maravilhosa. diferenciado dentro da Escola Bíblica da Novo Tempo. Porque, além de ser o mais recente material lançado pela Escola Bíblica, ele abrange um público adolescente e jovem. Você lembra quando tinha aí a sua idade da adolescência, Renata? Lembro. Quais eram as principais dúvidas, questionamentos, inseguranças que você tinha? Sim, em relação ao futuro, né? Eu acredito que todo adolescente chega nessa fase e quer saber o que vai fazer da vida, né? O que vai ser, o que vai ser no mundo, né? Será que aquilo que meus pais me ensinaram, o caminho que eu estou, é o melhor caminho? Será que exatamente. eles estão certos? Será que a gente não está enganado? Será que não existem outras coisas que ainda não entendo, que eu preciso aprender, né? Eu acredito que vários dos que estão nos assistindo já pensaram assim e, às vezes, até neste momento, né? Se nós temos adolescentes agora, é um bom momento para você refletir e pensar em fazer esse estudo, né, Isael? Qual o propósito da vida, né? Aqueles Exatamente. questionamentos também em relação à profissão, em relação a namoro, tantas coisas Qual que o vão pairando a mente. propósito, né? né? O propósito da vida de um adolescente, de uma pessoa neste mundo, Será né? que nós estamos mesmo indo para um lugar que é melhor? Será que existe um céu? Sim. Também aqui nesse guia aborda de uma maneira muito acessível para esse público a questão da morte e ressurreição de Cristo, né, da Renata? cruz. Então, assim, aqui nós temos um guia completo que não está falando apenas para o adolescente em si, o adolescente se descobrir, mas sim se descobrir através da palavra de Deus, né? Então o conselho é o seguinte, Exatamente. agora que é Páscoa, não fique pensando só em dar chocolates, né, em presentear Isso. as crianças Tem com coisas ovos. a mais, né? Tem coisas que são mais importantes nesse momento. Quem sabe ali, para não deixar passar, dê também um chocolatinho, um presentinho, mas faça também uma embalagem, né? Dê aqui essa revista, dê esse material e tenho certeza que vai fazer a diferença no desenvolvimento desta criança, deste adolescente, deste jovem, né, Com Renata? certeza. Para onde que pede? Para onde que manda mensagem? Você pode pedir no 51-98105-9938 e peça
Porque, assim, gente, esse material, ele tá riquíssimo para as crianças, para os adolescentes, para os pré-adolescentes, né? Eu estou pensando já para mandar para os meus sobrinhos, para mandar para todos os meus sobrinhos, que eu tenho 8 sobrinhos. Então, gente, por favor, peça para os seus sobrinhos também, né? Vamos começar a fazer o melhor por eles, porque eu acredito que essa revista já é o melhor, né? Para que todos os adolescentes tenham esse acesso e esse estudo da palavra de Deus. Então, entre em contato no WhatsApp 51981059938. E aproveita agora o louvor que a gente vai ouvir com a Fernanda Lara para você ir mandando essa mensagem, eu quero, e a gente já responde para você. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar. Alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com
Aí para você, música bonita com a Fernanda Lara, ela que vai estar com a gente daqui a pouquinho, no próximo bloco, vai ser a nossa entrevistada e vai estar demais. Mas estamos falando do nosso especial de Páscoa. Estou aqui com essas três feras, né? O pastor Peru, o pastor Léo e também o pastor Matheus. Pastor, ficou para a gente conversar agora sobre o pão. E nós temos aqui este lindo exemplar, inclusive. Nós já aprendemos a questão do uso, pode segurar, do suco, agora em instantes, né? O pastor Peru começou aqui o nosso programa falando sobre o lava-pés e o pão. Tobias, o pão, ele está presente na Páscoa já há muito tempo. Vocês vão se lembrar que o pastor Léo, ele nos mencionou que na festa da Páscoa, lá no Egito, se comia o cordeiro com as ervas e os pães asmos. O que é o pão asmo? Justamente o pão sem fermento. Então, ele já estava presente nessa cerimônia e tudo tem uma explicação. Como eles iriam fugir, o povo de Israel iria fugir do Egito naquela noite, a ideia é que a refeição ela fosse rápida. Então não teria tempo do pão crescer, de deixar o pão ali com o fermento. Então a orientação é, faça um pão com uma massa rápida, que fique pronto rápido, porque essa é a última refeição no Egito. E aí então o povo seria liberto da opressão ali do faraó. E aí, logo depois, você vai perceber no texto bíblico que ocorre uma cerimônia chamada Festa dos Pães Asmos. É porque nessa cerimônia eles relembravam o que havia acontecido ali no Egito e eles comiam esse pão sem fermento. Então, quando Jesus ele chega ali e prepara aquela ceia, o pão já está esperando, porque o pão faz parte do ritual da Páscoa. Lembrando que até Jesus, a Páscoa era comemorado como a libertação do povo do Egito. Pois é, ouvindo as explicações até agora aqui dadas, me parece que naquele momento ali, na véspera do sacrifício de Jesus, no momento da celebração deles na Páscoa, está acontecendo uma transição. Nós temos uns simbolismos que já existiam, mas eu estou entendendo pela fala de vocês que Jesus está alterando para configurar essa nova cerimônia a partir do que iria acontecer nas próximas horas. Deus ele é fantástico, né? Ele é vamos puxar para o nosso lado, que trabalhamos no colégio, ele é o maior professor de todos. Então ele nos ensina através da didática, através do literal. A Páscoa, como acontece como libertação do povo do Egito, ela simbolizava uma libertação de uma opressão terrena, de uma escravidão terrena. E quando Jesus vem e transforma esse ritual, como nós comentamos, ele nos mostra, como foi mencionado pelo pastor Léo, que agora a libertação é de algo muito maior, é do pecado que assola as pessoas que já viveram, aquela galera lá do passado, e nós hoje também. E a morte de Jesus na cruz, o sacrifício dele, traz essa libertação. E a gente acompanha ali, no livro de Mateus, no capítulo 26, verso 26 também, o seguinte. Olha que bonita essa cena. Logo após ali, né, eles chegarem, os pés terem sido lavados, Jesus fazer o comparativo ali desse gesto de humildade. O que acontece? Ele pega um pão semelhante a esse. Eu vou precisar da ajuda aqui do meu amigo pastor Léo, se ele puder me auxiliar com o microfone. Jesus ele pega o pão sem fermento e ele diz o seguinte, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, ele o partiu e ele parte esse pão e entrega para cada um dos seus discípulos um pedaço daquele pão abençoado. E aí ele diz o seguinte, tomem e comam, porque este pão aqui, ele simboliza o meu corpo. Peço licença para vocês, vou devolver o pão aqui. Mas eu queria o pão. Pastor Léo aqui ficou ansioso para poder comer do pão, e a gente realmente está bem ansioso porque o cheiro está fantástico. Mas Jesus diz o seguinte, pegam este pão e comam, porque ele simboliza
o meu corpo, que será transpassado, que será moído, por isso o simbolismo de quebra, de partir o pão por vocês. E quando a gente olha além do contexto da Páscoa, Jesus em alguns outros momentos, ele já havia se comparado ao pão da vida, ele já havia dito que o corpo dele seria moído e amassado como pão. E por que ele faz isso? Porque ele quer nos ensinar de uma forma didática o processo do sacrifício dele. Acompanha comigo ali, no livro de João, no capítulo 6, verso 51. Olha o que Jesus diz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mais uma vez aqui nós olhamos num outro contexto, Jesus se comparando ao pão, porque ele queria que todas aquelas pessoas que entravam em contato com ele, que conversavam com ele, entendesse quão grande era aquele sacrifício. Ele traz, primeiramente, o conhecido, elementos conhecidos como o suco, o pão, a cerimônia do lava-pés, que era cultural daquela época, para que eles possam então conhecer aquilo que é sobrenatural, que é espiritual, que até aquele momento talvez pudesse ser desconhecido para a maioria. Aqui a gente tem realmente, meus queridos convidados, né, uma aula. Jesus dá uma aula. O pastor Mateus foi muito assertivo ali no exemplo, né? Porque fica fácil hoje para a gente entender esse processo de salvação, né? Eu preciso estar em paz com o meu próximo, não que isso vá me salvar, né? Mas passamos pelo lava-pés, porque a própria oração, né, do Pai Nosso nos ensina, eu preciso perdoar para que eu possa depois me colocar numa situação que eu diga assim, Senhor, também me perdoa. É uma verdadeira aula, né, que fica ali, ó, o pão, né, foi partido, a questão do derramamento do sangue, está ligado também à questão da vida. Ou seja, tá fácil de entender, né, e quando a gente repete essa cerimônia, vai fixando. O pão, Tobias, imagina, na mesa daquele antigo Israel, era o alimento que com certeza não faltava. Sim. E aí Jesus, ele se coloca como o pão da vida, aonde não deveria faltar para nenhum israelita, para nenhum judeu da época. E agora esse convite é estendido a todo mundo, a você que está aí, a mim. Ele quer fazer parte da sua vida, ele quer que você o tenha. E quando ele coloca assim como, quando vocês se alimentam desse pão, você está fazendo parte de mim, parte da minha igreja, parte da minha missão de pregar o evangelho também. Agora, pastor Mateus, para a gente encerrar, para aqueles que estão nos vendo agora, né, e ainda estão resistindo a aceitar esse pão da vida, ao suco, ao simbolismo do lava-pés, o que o amigo diria? Tobias, eu te digo assim, nós estamos aqui com esse pão bonito, esse cheirinho gostoso, e está sendo difícil de resistir, né? A gente já comentou por várias vezes que queria um pedacinho desse pão. Eu digo que o pão que Jesus oferece para nós, através do sangue dele, do sacrifício feito na cruz, ele é melhor do que qualquer coisa que a gente possa encontrar nesse mundo. Ele nos oferece uma eternidade sem pecado, sem sofrimento, sem morte, sem dor. E isso só é possível não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício dele. E é isso que é maravilhoso. O presente, ele já nos deu. E ele mesmo falou no texto bíblico, o presente já foi dado. Só cabe a nós aceitar o presente. É a parte mais fácil, o mais difícil já foi feito. E para você que está vendo agora o nosso especial de Páscoa, e quem sabe há algum tempo você vem pensando em aceitar esse Salvador que nós descrevemos aqui através dos símbolos da Páscoa, eu quero te dizer que aqui na Novo Tempo a gente está disposto a te ajudar. Está aparecendo agora aqui na tua tela o telefone da rádio, o nosso WhatsApp. E se você gostaria de fato de entregar a sua vida para Deus, quem sabe receber orientações finais, pastores, né? Aquela parte final ali, às vezes fica algum detalhe, alguma coisa, né? Você quer dar esse passo, quer realmente aceitar o convite de Jesus,
e quer um suporte, quer que de repente nós aqui da Novo Tempo solicitemos alguém para visitar você em casa, levar esse estudo final, anota o telefone que está aparecendo aqui na tua tela agora, entra em contato conosco, deixa uma mensagem dizendo que você quer esse suporte espiritual final, e um dos nossos pastores, representantes daqui da Novo Tempo, vai fazer contato com você pelo telefone, vai dar as explicações finais que você precisa para que você possa fazer parte desse banquete também que o Salvador oferece para todos nós. Gente, muito obrigado pela presença de todos e voltem sempre, né? Esperamos encontrar vocês aqui em outros eventos e programações aqui da rádio. Também obrigado, pastor. Muito obrigado, Tobias. Muito obrigado você em casa e sempre à disposição. Pastor Mateus, prazer conhecê-lo. O prazer foi todo meu. Agradeço mais uma vez o convite. E você que está em casa, um grande abraço. Até uma próxima. Meu querido amigo, obrigado. Obrigado, hein? E não esquece do meu chocolate de Páscoa. Tá bem. A Renata está chegando com o Isael, tem mais um presente para você aqui na sequência. E depois desse bloco, desse intervalo, voltamos com Fernanda Lara, a nossa próxima entrevistada aqui do Especial de Páscoa. Boa, Isael. Estamos aqui mais uma vez para presentear as pessoas que estão aqui nos assistindo. E depois dessa conversa maravilhosa que estamos ouvindo, né, e participando. Nossa, é muito bom. A gente veio aqui apresentar mais um guia, que é o guia Pais Preparados, Filhos de Caráter. É um guia especial, né, Isael? Por favor, já falou né? de guias Outro guia. Para crianças, para adolescentes, um guia específico sobre a Páscoa e agora um guia que é específico para os pais. Sim. Você sabe bem o que é um pai e uma mãe de primeira viagem. Nossa, muitas dúvidas. Para quem não sabe, Muitas. né? Renatinha aqui está aguardando o Henry. Exatamente. E aí, quais são os desafios para os pais nessa fase da Gente, vida, né? Esperando muitas. esse novo ser. Exatamente. Então, e a revista, ela está nos apresentando vários assuntos que tiram a minha dúvida, a sua dúvida e a dúvida até mesmo dos futuros pais, né? Que ainda verdade. não estão no processo, mas garanto que algum dia, ou não, mas esteja pensando, sejam até uma ajuda para decidir, né? Se vai querer ter um filho ou não. E outra, é um material que é importante não só para quem é pai, para quem é Não, mãe, né? exatamente. Todos aí que em algum momento tem algum contato com alguma criança, Com é certeza. tutor, né? É um Sim. tio, uma tia dedicados, pode ser Exatamente. importante também. E assuntos, Israel, que eu tava olhando, assim, olha, muito fortes, porque assim, eu fico pensando já hoje, ele tá aqui na minha barriga, mas eu já penso, como que eu vou falar sobre sexualidade com meu É um filho? desafio, né? Como que eu vou passar isso de maneira bíblica, de maneira em que Deus esteja junto, nos passando esse conteúdo de uma maneira realmente relevante para os nossos filhos? Como disciplinar, educar, Como? corrigir com amor, Exatamente. para não usar a violência. Que Com aí, firmeza também, com firmeza, né, sem mas violência. sem violência. É um baita É desafio. um desafio que tem que ter muito equilíbrio, E né? essa aqui eu quero ver se você responde, Renata. Telas. Olha lá. Como Então. controlar as crianças ou colocar limites, né, saudáveis em meio a tantas telas que vão distraindo, vão chamando a atenção das crianças hoje em dia. Celular, tablet, computador, né? A gente Sim. tem muitas telas disputando a audiência e a atenção das crianças e colocando conhecimentos ali para dentro que nem sempre são aqueles Exatamente. que a gente gostaria que elas estivessem adquirindo. Quer saber a resposta? Eu já sei como você pode buscar a resposta através do guia. E eu vou te dizer mais, assim, Você gente. saiu bem nessa, Renata, hein? Não, com certeza. Porque as estratégias estão aqui e principalmente na palavra de Deus. Porque este guia é totalmente inspirado na palavra de Deus. Ele Então, foi escrito pela nossa Darleide Alves, Exatamente. que tem muito conhecimento para Especialista, passar, né? né? Apresenta o consultório de família. exatamente. E, claro, com toda a base na palavra de Deus. Sim. Mas, Renata, nosso tempo aqui já foi. Qual que é o contato para quem quer pedir e ainda não anotou o nosso contato? O contato é 51-98105-9938. Peça e a gente vai te responder e vai enviar gratuitamente para o seu endereço. Não é apenas adquirir. Você vai receber gratuitamente. Então, peça no 51-98105-9938.
Deus te abençoe, permaneça com a gente, porque tem ainda muita água para passar debaixo da ponte, Renata. Exatamente, Israel. Agora vamos ficar com uma entrevista que teremos com uma convidada muito especial, então aguarde. Estamos de volta aqui para a última parte do nosso especial de Páscoa, conforme a gente prometeu. Iríamos conversar e vamos conversar, uma super entrevista aqui com a minha querida Fernanda Lara. Tudo bem? Tudo bem, Tobias. Seja Alegria estar bem-vinda. aqui. Obrigada. Nós estamos muito felizes. Amém. E agora com meu querido Israel Fernando. Estamos juntos aí, então, agora para esse último bloco desse especial de Páscoa. Que momentos maravilhosos, né? Que momentos bons que a gente tem passado aqui assistindo esses conteúdos que são tão relevantes, né? Para toda a época do ano, mas especialmente nessa época de relembrar o sacrifício de Cristo. E eu quero relembrar uma outra coisa também, Israel. Em vários momentos aqui, tu e a nossa querida Renata apresentaram vários presentes para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Então eu quero reforçar que você que está nos vendo aqui, peça um desses materiais. É um presente aqui do Novo Tempo, é um presente da Escola Bíblica e que vai fazer diferença dentro da tua casa. Tem material para criança, para adolescentes, para adultos, para todo mundo. Especialmente nessa época do ano, que é uma época de dar presentes, né? Que as pessoas pelo menos usam para isso. A gente sabe que o mundo está muito comercial, né? Aí acaba dando ali, nessa época do ano, aquele chocolate, aquele negócio que não tem muito a ver com o sacrifício de Cristo. E a gente está propondo aqui um presente que é um guia de estudos. Também, né, voltado principalmente aí para o público adolescente, jovem, para as crianças, mas a gente também anunciou aí um que é voltado para um público mais adulto. Então tem para todas as idades. Beleza. Deixa eu mandar um abraço aqui para a professora Fernanda e o seu marido César, que cederam para nós aqui parte do cenário, né? E com certeza estão acompanhando aqui também. A professora Fernanda é professora de Química ali do Colégio Adventista Marechal Rondon e com certeza está curtindo o nosso programa agora. Eu não ia falar nada, né, Tobias? Mas estão disputando esse pão aqui no final. Exatamente. Vai ser o prêmio aqui ao final da nossa gravação. Mas olha só, a gente anunciou e ouvimos, aliás, até agora, Israel, várias canções aqui, né? Da nossa querida Fernanda Lara. Dispensa maiores apresentações e é muito legal te ter aqui no nosso especial. Ah, que bom, Tobias. Eu é que estou feliz de estar aqui com vocês, né? Revendo pessoas tão queridas. Fazia um tempo que eu não vim aqui. E é sempre maravilhoso poder participar de um momento tão especial, né? Como a Páscoa, que tem essa simbologia tão grande para nós cristãos. Qual é o sentimento que a Páscoa desperta no teu coração? Recomeços. A chance que nós temos todos os dias pelo sacrifício de Jesus, né, de sermos novas criaturas, de firmarmos uma nova aliança com Ele todos os dias. Para mim, esse recomeço, dia a dia, né, é o maior símbolo, né, que a Páscoa nos traz, de esperança, de poder olhar para trás e deixar para trás as coisas passadas, as coisas velhas, né, e olhar para o novo de Deus. Para frente, né, com Cristo, até a eternidade. Me fala uma coisa, quantos anos já de carreira? E eu quero saber outra coisa também, quantas músicas já? Esses dias eu estava vendo aqui na nossa playlist aqui na rádio, né? E eu não consegui contar todas as músicas. Então, vamos E lá. a gente nem tem todas, né? Pois é, Eu não eu também contei. fiquei com essa dúvida. eu não contei, mas eu acho que mais de 80 e poucas músicas. Acho que deve ter chego já umas 90 músicas, assim, mais ou menos. Em quantos trabalhos gravados? Porque não é só trabalho, né? Tem Sim, um single tem também, os singles, avulsos. Na verdade, foram 7 CDs gravados, o DVD, né? E alguns singles que nós gravamos assim entre esses trabalhos, esses projetos. A gente podia falar de premiações também, né? Sim, devemos. Concorreu ali ao Grammy. Ao Grammy Latino, em 2004. Foi muito legal, assim. Como é que foi essa experiência? Assim? Eu acho que a gente falou uma vez no rádio sobre isso. Sim. Mas pela primeira vez a gente está falando em vídeos. É verdade. E o Zé lembra bem essa questão. Como é que foi? Foi interessante porque nós havíamos acabado de produzir o Livre para Amar, pela Casa Publicadora Brasileira. A Extinta Musicasa. Isso, Extinto Musicasa. Mas foi assim nós fomos acolhidos de forma assim muito grande e temos um carinho muito grande, né, pelo selo que existia.
do Musicasa. Nós havíamos acabado de lançar o Livre para Amar e, na ocasião, estávamos sendo indicados também em uma premiação, que era da Rede Record de televisão, que era o Troféu Talento, que era uma premiação mais ou menos como era o Promessas, um tempo agora atrás, né? Mas o Talento vem anteriormente, né? E nós havíamos sido indicados em várias categorias do Troféu Talento. E, após essa premiação, nós havíamos ganho das categorias que estávamos concorrendo a categoria de melhor arranjo e melhor CD. Então, isso abriu portas para que nosso trabalho começasse a ser conhecido e visto no Brasil e fora, né? E eu me recordo que, na ocasião, quando entrou essa categoria, porque foi a primeira vez na história do Grammy que houve a categoria, né, que entrou dentro de todas as categorias, melhor álbum em língua portuguesa, né, latino. Então, em língua latina. E então nosso trabalho, ele, como estava já na vitrine, devido a essa premiação do Troféu Talento, nós fomos convidados, primeiramente, a pertencer ao grupo de associados ao Grammy, pelos diretores. E, em seguida, por estarmos pertencendo também ao grupo de votantes, né, nós colocamos o nosso trabalho para concorrer também, né, na indicação. Mas era uma pré-indicação, então a indicação sairia com os 5, né, os 5 mais votados. E o nosso trabalho foi um dos 5 mais votados para concorrer ao Grammy Latino. E vocês foram para Los Angeles? Fomos né? para Los Angeles. Nós estávamos concorrendo com Aline Barros, Padre Marcelo Rossi, Thales Roberto e a Igreja Batista Nova Jerusalém. E fomos para a Califórnia, lá fomos para Los Angeles, ficamos no Hotel dos Indicados, onde estavam quase todos os indicados hospedados lá. Lá nós convivemos com a Aline, com várias pessoas ali, durante 5 dias de premiações, que foram 5 dias de festividades, né? E estamos no museu hoje do Grammy Latino, né? Constando como um álbum religioso que representava o Brasil, né, em língua portuguesa, e para mim isso foi a maior vitória, estar entre os 5. Mas é muito jovem ela, Tobias. Pois mudou a partir desse prêmio? Porque eu lembro que o teu trabalho ele começou a sair dos limites da igreja adventista. Né? Sim. Tu sempre foste uma cantora que atingiu toda a comunidade evangélica Sim. ou cristã do Brasil. Né? Sim. É que, como nós fomos indicados ao Grammy, ganhamos as categorias do Troféu Talento, o trabalho começou a aparecer mais para o nacional. Nós fechamos parceria com a gravadora Line Records, que era da Record. Nós entramos para a gravadora, para o casting, porque é uma das gravadoras, uma das maiores gravadoras na época. Era a Line Records e a MK Publicitar. E, na ocasião, nós fomos convidados e participamos do casting por 7 anos. E nós lançamos daí, depois do Livre para Amar, o Toque de Poder. E esse trabalho, sim, também foi um divisor de águas, porque outras comunidades passaram a conhecer o meu trabalho. Inclusive, foi o CD que eu vendi 100 mil cópias. Né? Tocava em todas as rádios do Brasil, rádios de todas as denominações, e fora do Brasil também. Muitos convites de várias denominações. Então, a gente começou a atender essas agendas e fazer essas viagens. Daí começou a decolar mesmo. Né? Tobias, não parava no tem uma estado. pergunta importante para a Fernanda, que eu acho que representa o que muitos cantores locais, nesse momento, estão se perguntando e gostariam, né, de lançar aqui na nossa conversa. Como romper essa bolha? Quem está hoje aqui cantando na comunidade local, né, faz as suas turnês, entre aspas, né, nas igrejas adventistas, quer também atingir outras denominações e, mais do que isso, quer ir para outros estados, quer fazer uma carreira de música. Sim. Que conselhos você daria? Olha, na verdade, a primeira coisa sempre que foi o cerne, né, meu e do Jordani, em todo momento, era fazer algo para Deus, assim, do nosso coração para Deus, a nossa essência. O nosso estilo era bem diferenciado, né, não era algo que já existia no meio gospel. Então, eu acho que você tem que colocar primeiro a sua essência naquilo que você vai fazer. Não é porque agora todo mundo só grava worship, que tem que gravar porque é comercial, porque é o que rende, não. Eu acho que se você tem um chamado, um propósito, um ministério, você tem que primeiro fazer aquilo que Deus está chamando você a fazer. Se Deus plantou no seu coração uma tendência, um estilo, algo novo de Deus para a sua vida, para o seu ministério, é porque Ele vai utilizar aquele novo
para romper aquilo que você precisa romper para chegar onde você precisa chegar. E o nosso caso foi assim. A nossa música era um pouco diferenciada do que na época estava se ouvindo, se vendendo, né, no comercial. Tanto é que nós chegamos ao topo, tipo, das mais pedidas, de Rede Aleluia, de outras rádios famosas aí do Brasil afora, que eram rádios ouvidas por evangélicos, né? Então, você fazer algo novo, algo diferente, algo dirigido por Deus já é o que vai abrir as portas para você. Né? O Israel é um pouquinho mais novo, mas o Jordani, ele trouxe uma coisa muito nova. Sim. Eu sempre brincava, digo, é o nosso Jean-Michel Jarre do Brasil, né? Ou seja, o Vangelis. O uso do teclado, né? Com Piano arranjos elétrico, diferenciados. Ele gostava, pelo menos conversando algumas vezes, aquela coisa de colocar um canto gregoriano. Isso. E é interessante que vocês conseguiam fazer isso de uma maneira muito harmônica. Sim. Né? Ficava... Era uma coisa única, era um selo de vocês, um carimbo de vocês, e ao mesmo tempo muito bem feito. Sim. O Jordani, ele tinha essa coisa, né, dessa essência dele, assim, de tudo que ele fazia tinha que ser perfeito. Ele tinha essa mania de perfeição, né? Mas é pelo fato de que a formação dele foi toda clássica também, a minha. Então a gente tinha essa coisa, né, de vamos misturar um pouco do estilo que a gente cresceu ouvindo, estudou, com aquilo que, né, é a atualidade, é o atual, o contemporâneo. E ele sempre tinha essa coisa de fazer o melhor para Deus em tudo que ele pegava, ele queria fazer o melhor. Deixa eu só fazer uma citação aqui, Zé, me permite. A gente está falando Jordani, né, Jordani Vidal. Para você que porventura está acompanhando o nosso vídeo, não sabe, é um pouco mais jovem aqui na nossa audiência da rádio, né, o Jordani Vidal, esposo da Fernanda, infelizmente faleceu ali em 2020, né, vítima da Covid também, né? Jovem também, né? 41 anos. Extremamente jovem. Um talento absurdo assim para música, uma sensibilidade. Bom, ele tocava aquele teclado como se fosse uma coisa fácil. Sim. Né? Ele tinha essa coisa de genialidade. Chega né? a ser irritante, né? Porque você olha assim, parece que é fácil que ele estava. Não é fácil. Não era fácil. E fora a questão do ouvido, né? As ideias sempre me chamava muita atenção, porque ele estava sempre criando. Sim. Né? Quando Não a gente parava. achava assim, Esse era um ponto que eu ia destacar. Né? Tipo assim, eles criaram uma marca, beleza, parou. Não, daqui a pouco ele inventava uma outra... Era uma Sempre à jornada frente. incansável, né? É sempre à frente, né? Muitas pessoas diziam, nossa, esse som aqui tem muita gente que não entende agora, mas vai ser tendência lá no futuro, porque ele tinha sempre essa coisa contemporaneidade, assim, ele estava sempre à frente do tempo dele na música. Eu vejo muito isso, porque muita coisa que a gente começou lá no passado começou a se tornar tendência depois. E o arranjo, o toque dele modificava o ambiente, a atmosfera da música. E isso sempre... eu assim sempre ficava orgulhosa pelo fato de, né, ser o meu marido que fazia aquilo para as nossas músicas, mas a gente sempre ouvia de todas as pessoas testemunhos, nossa, essa canção ela me leva para um outro patamar, leva para uma atmosfera diferente, eu sinto, parece a presença de Deus, parece que eu estou de frente ao Santo dos Santos, sabe? Então isso era algo assim que eu apreciava muito nas músicas. Música, Toque de Poder, sim. Rodou de forma... de vezes. Eu vejo muita gente... É uma música que tem história. Né? Que acaba gravando e pensa assim, olha, por que minhas músicas não pegam? Por que né, não tenho assim, tantas músicas de destaque? Mas para chegar no número X de músicas que se destacaram, muitas outras foram lançadas que de repente não foram né, tão bem aceitas. Me permita te interromper, Fernando, de um detalhe. Né? Ela não vai querer falar muito disso por modéstia, mas os dois trazem uma formação, né, de música. Sim. Né? E isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente está num país em que pessoas que não sabem nada de música, mas por alguma circunstância da vida cultural, social, conseguem uma certa projeção. Neste caso aqui não, vocês criaram um ministério baseado em dois formados com muita solidez em música, ou seja, o produto era de qualidade. Nós tínhamos a percepção de que aquilo que nós tínhamos aprendido e aquilo que Deus havia
compartilhado conosco, né? Nós precisávamos também levar as pessoas que estavam ao nosso redor. E eu me lembro, parece que é agora assim que eu estou vendo a cena, né? Eu e Jordane sentando e compondo uma canção. Deus dava em questão de minutos uma letra para a gente, já saía a melodia, em 1 hora nós tínhamos uma música pronta. E daí, claro, depois ele ficava horas no estúdio trabalhando aquele arranjo, trabalhando os instrumentos, qual instrumento fica melhor, o que soa melhor, qual é a percepção que as pessoas vão ter quando ouvirem essa parte da música. Então é sempre um trabalho todo, não só, claro, de levar a mensagem, né, de ser uma música agradável, mas de o que vai o que eu vou desenvolver, né, na mente e no coração da pessoa quando ela ouvir isso. Eu vou levar Jesus a essa pessoa, isso vai trazer uma paz espiritual para a pessoa. Então, sempre a gente se questionava sobre isso, né? Qual é o impacto que vai ter na vida da pessoa quando ela ouvir a minha música? E, graças a Deus, todas as pessoas que chegam até mim com testemunhos ouvindo as nossas canções, sempre receberam as canções sentindo a presença do Espírito Santo, Tobias, sentindo a presença de Deus com elas. eu falei antes de que tu começasse a falar, porque eu quero perguntar algo que também assim tá como que engasgado, que precisando sair. Ela se tornou uma pessoa de destaque, tem muitos seguidores, né? Tem mais de 60 mil no YouTube, né, de inscritos. De inscritos está em 75. Ele está perguntando isso porque ele quer, 75 mil. ele quer subir Sou só eu. o número de inscritos no canal dele. Tá entendeu? bom, tá bom. Vamos entregar Tá aqui certo. o nosso Israel. Mas a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: como você hoje tem essa grande visibilidade, deve estar passando por muitos desafios, Sim, né? sim. Acaba sofrendo, quem sabe, críticas, né? Pessoas que, às vezes, com uma roupa de cordeiro, faz aquela crítica de lobo. Sim. E como que tu age? Como que tu reage a tudo isso? Olha, no início, eu até tinha dificuldade de saber como lidar. Porque... Aquela vontade de fazer a oração de Elias. Descer fogo do céu. Sim, Ah. consome, Senhor. Não, mas na Misericórdia. verdade, eu até tentava responder amistosamente. Mas chegou um ponto que eu pensei assim, não, gente, eu vou abstrair. Porque a pessoa, às vezes, ela tem o intuito de fomentar algum sentimento e eu assim, penso na minha saúde mental, em primeiro lugar, hoje, né? Então, eu vejo assim, não, gente, é mais fácil, então, é excluir o comentário ou bloquear. E até teve uma época no meu Instagram que eu falei, né, que eu estava recebendo muitas críticas, pessoas que não sabiam nada da minha história, do que eu havia passado, e estavam assim comentando, falando coisas assim sem pé nem cabeça, e eu dizia assim, simplesmente, comentou algo que não está me fazendo bem, que não vai fazer bem para quem me segue, para quem ora por mim, para quem está convivendo comigo assim nas redes sociais, quem participa das minhas lives, quem está torcendo pelo meu ministério, orando pelo meu ministério, não fez bem para mim, para os meus seguidores, está bloqueado. Não preciso, é o meu espaço, é o meu ambiente. E ali eu mando, entendeu? Eu acho que se as pessoas fizessem assim, evitariam grandes transtornos, Até porque brigas o mandamento diz que a gente tem que amar a todos. Sim. Mas não está escrito, tem que conviver. que tem, né? exatamente. Pode ser um amor EAD. Uma coisa mais, EAD, uma coisa essa é mais boa. distante, né? Certa vez eu ouvi um comentário também de uma pessoa que tinha muitos inscritos, tinha um trabalho também assim bem notório, né? Que para esta pessoa se deixar levar pelas críticas de forma que o desanimasse, seria um desrespeito com a maior quantidade de pessoas que o amam, que gostam do seu trabalho, né? Exatamente. Mas eu, graças a Deus, sempre tive os meus defensores, né? Então, quando um vinha com uma crítica, 20 vinham defendendo e falando, olha, você não sabe... O problema é que a gente se foca lá no negativo. Exatamente, é a tendência do ser humano, né? Do cérebro, ele sempre foca no que é negativo, pejorativo e tenta explicar, né? Tem que dar satisfação, mas não é necessário isso. Agora, Você sabe da sua trajetória, né? Da sua me vida. fala o seguinte. As agendas, as turnês recomeçaram. Aos pouquinhos está recomeçando, né? O que acontece? Depois do falecimento do Giordani em 2020, né, ali em novembro, dia 26 de novembro de 2020, paralelo ao luto da perda do meu esposo, eu fiquei 2 anos cuidando da minha mãe com Parkinson e demência avançados. Então, foi um período bem difícil, porque eu cuidava da minha mãe, que
era como se ela estivesse virando uma criança, né? Sim. Então eu tinha 2 crianças, na verdade, para cuidar. Minha filha, a Giovana, que hoje está com 10 anos, e na época era 7 aninhos, né? E a minha mãe. Então, por 2 anos eu me dediquei totalmente a isso. E, claro, foi piorando com o passar do tempo, mas eu me privei de exercer o meu ministério por conta dos cuidados que demandava a minha mãe, né? Então, eu parei de viajar, parei de cantar, parei de cumprir a agenda. E, infelizmente, quis Deus assim, né? Que depois desses 2 anos a minha mãe viesse a falecer. Ela faleceu, fez 1 ano agora, dia 22 de fevereiro. E agora eu comecei, né, aos pouquinhos, a aceitar convites, a fazer agenda. E, inclusive, participei de Caravana da Esperança no passado. Fiz eventos evangelísticos, que eu amo, eventos evangelísticos. E esse ano começou a engrenar de novo, porque o ano começa só em março mesmo, né? Então, esse ano começou de novo os convites. Aos poucos as coisas estão voltando à normalidade para mim, sabe? Agora, tu teve uma experiência duríssima, né? Sim. Perdeu o esposo, extremamente jovem. A mãe Foi. sofrendo, depois perde a mãe. Uhum. Como faz? E perdi a minha estrutura profissional, né? Sim, Que sim. ele que era o cabeça, né, do meu ministério e tudo mais. Então não está sendo fácil, Tobias. Eu não vou dizer para vocês assim, ó, já estou bem, já me restabeleci. Não, é um desafio, é um dia de cada vez, a gente fala, né? Mas é verdade, é um dia de cada Literalmente vez. uma prova, né? É uma prova. É matar um leão por dia. Por quê? Porque muda tudo. A minha concepção de família, o meu núcleo, o meu porto seguro, de uma hora para outra, em 3 anos, foi destruído, sabe? Então, o local que eu tinha, onde eu voltava das minhas viagens evangelísticas, onde eu me reabastecia, onde eu descansava, repousava, eu ficava tranquila, porque ali estavam comigo, cuidando de mim. A minha mãe sempre foi muito protetora, cuidadora. O meu marido também sempre tomou a frente de toda a parte profissional. Eu não tenho mais. Agora é eu comigo mesma e Deus. E a minha filha, né? Mas a minha filha, eu preciso cuidar dela. Então, mudou completamente a minha vida. Tirando toda a parte do luto, né? Da parte emocional, que é um sofrimento que a gente diz, vai passar, vai passar. Na verdade, a lembrança nunca vai se apagar. Uhum. A saudade sempre vai acontecer, principalmente nas datas festivas, nos aniversários, nas festas comemorativas, em família. A gente lembra, a presença daquelas pessoas estão sempre ali, porque sempre existem objetos e coisas. Eu tenho um home studio, onde o Vidal ficava 24 horas ali. Eu entro ali, tudo lembra ele, tudo, né? Então, é difícil você passar por essa situação assim, ileso completamente. Você perde muito, né? Você perde no sentido de o seu emocional fica abalado. Você não é mais a mesma pessoa. Você se modificou com o sofrimento que você passou. Claro que a gente amadurece, você se transforma em, eu brinco, né? Fica mais casca grossa e a gente fica um pouco mais. Mas é claro, eu não perdi a minha essência da Fernanda do passado. Mas a Fernanda de hoje, ela é muito mais pé no chão. É uma Fernanda que segura as pedradas com muito mais força. É a Fernanda que não se abala mais com coisas pequenas e superficiais, porque as coisas mais profundas foi as que eu perdi. Então, eu dou muito mais valor às coisas hoje, porque o que era essencial para mim, eu não tenho mais. Deus, claro, Deus vai trazendo consolo, conforto, Ele vai... aquilo que eu perdi, ele vai tentando repor, né, aos poucos. Mas nunca vai ser da mesma forma, né? Eu nunca vou enxergar as coisas no mesmo prisma, com a mesma cor, com a mesma emoção que eu tive. Mas eu creio que Deus, ele vai, aos pouquinhos, ele vai cicatrizando as feridas, né, das perdas, do sofrimento. Eu ainda estou num processo, eu acredito que um processo de luto, de perdas, demora bastante, não é de uma hora para outra, mas eu acredito que é uma estação que eu estou passando, sabe? É uma estação como a primavera passa, como o outono, o inverno, enfim. É uma estação que eu estou passando, em breve vai mudar a estação, Deus vai colocar novos propósitos no meu coração, vai me direcionar para novas empreitadas e missões, e eu me coloco ao dispor do Senhor. Você tem também outra profissão, né? A gente estava Sim. conversando aqui antes, fora do ar. Uhum. E qual a tua perspectiva daqui para frente
em relação a tudo, né? Teu lado profissional. Sim. Música, consultório, né? Aham. Atendimento. Isso, então. Eu sou fisioterapeuta de formação desde 2001. E, na época, na ocasião, eu já tinha o meu ministério. Mas eu tentei conciliar por um tempo. Foi impossível, porque as viagens demandavam muito e os pacientes acabavam eu tendo que passar para outros colegas para poder, né, manter e atendê-los. No final, eu larguei a minha profissão e continuei só ministerialmente viajando, e foi assim até pouco antes do Vidal falecer. Nessa nova concepção de vida, nessa minha nova caminhada, né, nessa nova situação que eu tenho vivido, eu estou trazendo novamente também, paralelo ao meu ministério, que nunca vai ser abandonado, porque é um chamado de Deus e, para mim, isso é até o final da minha vida. Eu também estou exercendo a minha profissão. Fiz pós-graduação, estou especialista na área da estética, da dermatofuncional. Estou começando, eu já trabalhei ano passado e esse ano também, só que numa nova clínica na cidade de Canoas. Então, eu também estou colocando o meu lado profissional em prática, né, na área de formação. Mas eu quero conciliar, até porque aos poucos eu estou voltando, né, com as agendas, a cantar e tudo mais, mas eu quero conciliar os dois até quando eu puder. Né, e Deus vai... Eu não entendo muito do que eu vou te perguntar agora, mas tu tens tuas músicas em plataformas. Sim, tem nas plataformas digitais. Para quem está nos vendo agora, uma forma também de ajudar o ministério é ouvir. Claro, ouvindo, né, nas plataformas digitais da sua preferência. A gente tem hoje uma gama gigante, aí, Spotify, Deezer, Napster, Apple Music. YouTube Music. Oi? YouTube Music. YouTube Music, claro. E tem o meu canal do YouTube, que é Fernanda Lara Oficial. Pode se inscrever, pode assistir os vídeos. Isso vai estar ajudando com certeza o ministério. Isso é bom, a gente esquece de falar isso, Israel, né? É importante. A pessoa que gosta do ministério da Fernanda e quer apoiar. Gosta do nosso canal, do trabalho aqui da rádio. Dá Também. o like também no vídeo, já Isso, ajuda. é importante. Se você consumir o conteúdo, né? Ouvir a música, seja no Spotify, Sim. nos vídeos lá fala do do YouTube? teu canal. É Fernanda Lara Oficial, tudo junto. Fernanda Lara Oficial. Vai lá no YouTube, já se inscreve, comenta, curte, assiste os vídeos, porque tem para todos os gostos. Tem devocionais, tem as músicas gravadas ainda na época do Vidal, que a gente fazia os ensaios, né, abertos. Tem clipe, tem lyric vídeo, dá para dar uma passeada grande lá Tem dentro. bastante conteúdo. Quanto mais você consumir, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. É uma forma também carinhosa, né, de colaborar com... Muito, Não é verdade. custa nada, né? Para Sim. quem está fazendo, não custa nada. Na verdade, é um entretenimento para as pessoas, né? Porque, na grande maioria, as pessoas, às vezes, estão na correria, muitas vezes, né? Daí, vou botar numa rádio. Ao invés de botar numa rádio para ficar ouvindo de fundo, bota numa plataforma. Bota na rádio, Ou bota isso também. Ou bota na plataforma digital, porque tem pessoas que dizem, Fernanda, eu ouço tuas músicas todas pelo YouTube, né? Daí fica rodando os clipes, daí termina um, já começa o outro. Eu falei, mas que maravilha, que bom. E ela também me disse, eu peço para as pessoas se inscreverem e ouvirem a tua canção, né? E eu fico muito feliz, porque é uma forma da gente estar pregando também, né? Falando do amor de Jesus e evangelizando o povo. Um ponto importantíssimo que quase a gente deixou passar aqui, Tobias. Ela tem um fã-clube, sabia? Aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal que sempre entra em contato aqui na rádio pedindo música. Sim. O pessoal aí, vou citar alguns. Por favor. Edenilson Botene, os Ivanete queridos. Fernandes. Né? Conta essa relação que tu tem com esse pessoal aí. Olha, o pessoal, eu chamo, né, o grupo do Jorgeão. O Jorgeão é o mercado lá de Parobé, que a maioria das pessoas que estudam no IACS, ali em Taquara, conhecem. Porque faz parte na ali. RS 020. RS 020, né? Isso, tem o Pra mercado. quem vai de Porto Alegre para lá antes do IACS. Há muitos anos atrás, gente, esses dias até a gente estava conversando, eu acho que faz 20 anos isso, já deve fazer 20 anos, que o Jorge, ele conheceu a minha canção num momento assim de muita dificuldade que ele estava passando, emocional, e ele fez um pedido para Deus e Deus colocou aquela canção no momento que ele estava lá tendo um momento de oração, né, a sós com Deus. E ele ouviu aquela música, ele foi muito tocado, impactado, e ele disse para Deus, né, Senhor, me mostra quem é essa pessoa, onde ela vai estar, porque eu quero ouvir ela ao vivo, quero ir atrás para conversar e tudo, porque essa canção falou comigo. Foi o momento que eu tive uma entrega para Deus e Deus falou comigo. A partir de então, a rádio sempre anunciava muitas vezes a agenda dos cantores.
ou das igrejas. Sim, E Informe onde- Novo Tempo. Isso, né? Informe. E onde eu estava, a família toda estava. Em vários eventos aqui pelo estado, eu chegava já, a igreja já estava lotada com a família do Jorge, com o pessoal de Parobé, com esses bênção. amigos queridos. E ao longo do tempo, eles se batizaram, já ganharam tantas almas para Jesus. E eles têm um pequeno grupo que funciona no depósito do mercado, que hoje não é depósito, é uma igreja, até Sim. tanque batismal já tem. E o grupo, às vezes, tem de 150 a 200 pessoas por noite na sexta-feira. Então, eles fazem um lindo culto lá de louvor, adoração. E eu sou a madrinha do grupo, fui eleita a madrinha do grupo deles. E eu fico muito feliz, porque a gente tem uma amizade não só de amigos, mas é uma coisa de irmandade mesmo. São irmãos assim que eu amo de paixão e os considero já da minha família. Um abraço especial, então, aí para o pessoal do A mercado Janice, do o Jorjão. Jorjão, todos eles, amo eles de paixão. Muito bem. Para a gente encaminhar aqui o fechamento, tá vendo aqui que nós temos a alusão à Páscoa. O que a Páscoa te traz nessa hora tão pesada? Então, quando Jesus ele se entrega, né, na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, eu vejo que é a esperança que se renova todos os dias. Nós não podemos jogar fora esse sacrifício, sabe? Dizendo, tudo que aconteceu, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, abandonar esse sacrifício. Não, esse sacrifício mostra que todos os dias a simbologia, né, da morte de Jesus, ela acontece na nossa vida. Em todo dia do nosso pecado, ele morre todo dia. Todos os dias, quando a gente acorda e renova essa aliança, Deus ele ressuscita dentro de nós. A Páscoa, para mim, ela simboliza isso, né? O recomeço, a nova chance, um novo momento. A cada dia, como eu disse, eu vivo um dia de cada vez. Eu estou passando ainda por um deserto vasto e ainda não enxerguei o oásis. Mas Deus me faz lembrar que Ele passou pelo deserto e Ele saiu vitorioso. E assim como Ele passou pelo deserto, Ele nos faz a promessa, né? Inclusive no livro de 1 Josué 9, no verso 1, que diz assim: seja forte e corajoso. E eu guardo isso no meu coração, porque eu preciso ser forte e corajosa. Eu preciso continuar andando sem olhar para o deserto, sem olhar para as coisas que tentam me barrar, que tentam me amarrar ali, entendeu? Porque o sofrimento ele faz a gente paralisar, né? Ele faz você não querer mais viver, ele faz você não querer mais continuar. Mas Deus diz, não, continua, que eu estou contigo. Em algum momento isso vai passar, essa estação vai mudar. E eu sempre estive contigo, sempre estive te sustendo, sempre estive te dando ânimo para que você continue, para que você não desista. Por mais que o inimigo tente fazer a gente desistir, a gente precisa continuar e avançar com Deus. Apesar, a despeito do sofrimento, da dor, das impossibilidades, Deus pode todas as coisas. E eu tenho certeza que Ele está me guiando. E em breve uma nova história acontecerá, será contada. O sacrifício de Cristo não terminou quando Ele morreu, né? Mas Ele depois ressuscitou. Né? Sim. Então, nosso momento de dor, de pesar, Ele talvez esteja nesse ponto, né? Sim. Como se reprisando aquele momento em que Cristo morreu na cruz. Mas passaram-se ali o sábado e domingo. Ele, né, é verdade. para uma nova vida. E isso vai acontecer com a nossa vida também. É verdade. E todos nós, em algum momento, já tivemos as nossas perdas. Uhum. O sofrimento é inevitável. Uhum. Né? Não há escapatória. Ele vai chegar. Agora, sofrer com Deus é diferente de sofrer sem Deus. É verdade. É verdade. Sofrer sem Deus acaba tudo. É o fim da linha. Não tem luz no fim do túnel. E com Deus, não. Com Deus a gente sempre tem a esperança de que algo novo, algo melhor virá. É isso que me mantém firme. Porque eu sei que Deus não me abandonou, Deus está comigo. E o que eu passei, olha quantas pessoas já passaram e têm passado semelhantemente, né? De perdas, de pessoas com essa Covid, com essa pandemia. Pessoas no passado que seguiam a Jesus, olha tudo que elas perderam. Familiares, perderam o conforto de suas casas para seguir a Jesus, foram perseguidas, foram mortas. E eu fico pensando que o que eu tenho passado nada mais é o que tantas outras já passaram e que ainda vão passar. Então nós temos que nos regozijar no sofrimento, porque Jesus primeiro sofreu por nós, né? E se Ele já pagou o preço, se Ele
foi para a cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, nós temos que ter a alegria da esperança da ressurreição. Todos os dias é algo novo Se ele para venceu, cada um a de gente nós. vai vencer Nós junto. vamos vencer. Eu quero mais uma vez convidar você a conversar com a sua comunidade religiosa, né? E agora que a gente sabe que a Fernanda está de novo atendendo a agendas, É verdade. faça contato, né? Isso. Porque com certeza a tua palavra Uhum. falada, Aham. ela virá também com uma dose Amém. Sim, de unção. de alguém que está experimentando Exatamente. quem sabe, um relacionamento novo com Sim. Deus, ou ainda mais profundo. Sim. Agora me fala, como é que faz para entrar em contato contigo Olha, para os agendamentos? Assim, eu tenho o meu e-mail, Uhum. né, o e-mail de agenda, que é o agendafernandalara@gmail.com. Bem fácil. Tudo junto, tá, gente? agendafernandalara@gmail.com. E o telefone da Tina, eu não sei decora aqui, mas A edição coloca. bota o A telefone edição da coloca. Vai Tina aparecer aqui Garcia. pra você A agora. Tina Garcia, ela é a minha assessora, ela que atende os convites, que conversa, que faz toda a tratativa. Então, ela está sendo a minha assessoria. Teu braço direito. Meu né? braço direito. A assessoria de todas as... na parte de agenda, assessoria em tudo. Então, vocês podem também entrar no meu Instagram, né, nas minhas plataformas, nas redes sociais, e também fazer contato por lá, porque o povo às vezes me chama no próprio Instagram, né, que é Fernanda Lara, @FernandaLara, e daí chama no privado, no mensagem, e diz, olha, quero te levar para minha igreja. Eu faço contato, mando o celular da Tina, já o zap, E já... funciona, viu, Tobias? Porque eu e a Renata, a gente se perguntava, né, antes de marcar aqui com a Fernanda, será que mandando um e-mail, né? A gente tem a impressão hoje em dia que e-mail as pessoas não respondem, Sim, não vão demora, responder. mas não, funciona. Funciona, sim. Então tá bem. Fernanda, eu quero te agradecer muito Eu que por ter agradeço. vindo aqui. Eu que Há agradeço. muito tempo a gente queria te receber, mas queríamos esperar um Amém. tempo correto, até por uma questão de respeito também, né? Uhum. E eu quero te dizer que a partir de agora, venha sempre, Amém. querido. né? Aqui a gente está fazendo a produção do nosso especial. Uhum. A gente está aqui do ladinho do estúdio da rádio, então sempre que quiser divulgar alguma coisa, Que bom. música, ou mesmo que não tenha, Uhum. mas sobrou um tempinho, Para bater vai um lá- papo, vai né? lá na Isso, rádio, é sempre bom. tá? A gente está aqui com as portas Perfeito. abertas para te Não, mas receber. eu pretendo agora, para esse semestre, lançar mais um single. Uhum. Daí, com certeza, eu vou trazer aqui para vocês. Pode Maravilha. contar com a gente. Vai Se Deus lançar quiser. primeiro aqui, né? Totalmente, totalmente. Bem, muito obrigado. Ah, Nós vamos querido. encerrar depois Uhum. ouvindo mais uma Perfeito. canção, né? Uhum. Fernanda que cantou aqui pra gente durante todo Amém. o nosso especial. Israel, obrigado aí mais uma vez pela parceria. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E realmente estou saindo daqui com o coração muito repleto, cheio aqui com Foi as bom, né? experiências, né? Amém. Aham. Foi bom. Quero agradecer também a nossa querida Renata, não está aparecendo no vídeo, mas ela esteve também ajudando aqui Vou na apontar para ela na aí. divulgação, né? Querida. A Renata, que na verdade ela está se tornando agora a mãe do Henry. Né? Isso. Então a gente já não está mais chamando ela de Renata, agora é a mãe do Henry. Né? Obrigado, Renata. Quero agradecer também a parte técnica aqui, que nosso querido Bruno, parceirão da gente sempre, e a nossa produtora, que dessa vez não quis aparecer. Está Eu atrás da câmera. Tentei de tudo dessa vez. Quem quiser ver ela, vai lá no especial de Natal, que é a É nossa querida verdade. Raíssa Vargas. Querida. Sem ela, esses especiais não estariam acontecendo. Lá ela apareceu no finzinho, É. com muita insistência. Amarramos praticamente para ver, né? Mas obrigado, Raíssa, e obrigado a todos que colaboraram. E a você que vai ver o vídeo, vai deixar um like, vai deixar um comentário. E antes de sair do vídeo, Zé, vai compartilhar este link com toda a sua família, seus amigos e assim por diante, tá bem? E olha, esse vídeo ele está sendo postado inicialmente no nosso YouTube da rádio, Novo Tempo RS, mas vai ser compartilhado também em outros canais. Tem o meu canal, Esael Fernando, Tobias, tem o canal da Renata, né? Das associações. Então, fique livre. à vontade também para entrar nesses outros canais e conhecer os demais trabalhos, reportagens que tem por lá. Isso. Obrigado, Fernanda. que Obrigado, agradeço. Israel. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. E para a gente encerrar, não poderíamos encerrar de uma maneira melhor. Vamos ouvir mais uma vez Fernanda Lara.
ao Senhor e levanto meu clamor, ó Deus, inclina os teus ouvidos, Senhor. Vem, ó Pai, eu preciso de um milagre. Vem, restaura minha vida.
Todos nós precisamos de um milagre, Senhor. Vem sobre nós com os teus milagres. Aleluia.